Olá, estamos de volta para mais uma aula sobre educação financeira e matemática financeira. E o objeto de conhecimento que serão tratados hoje é a importância dos vilões do orçamento familiar. Vamos conhecer um pouquinho sobre esses vilões e saber se vocês realmente estão nas mesmas condições ou se o seu orçamento familiar está de forma equilibrada. A importância também de saber distinguir o que é essencial na nossa vida, o que é que nós precisamos realmente priorizar e saber diferenciar entre o que é essencial e supérfluo do orçamento familiar. Outro ponto que nós vamos abordar é sobre o equilíbrio das nossas finanças e ajudar vocês a buscar um planejamento, alguma ferramenta que auxilie nessa organização. Então, nosso objetivo é justamente desenvolver em vocês essas habilidades de não só identificar esses vilões, mas saber realmente evitar o consumo por impulso, saber fazer os gastos planejados de forma consciente, priorizando realmente o que é essencial e buscando técnicas que dê esse suporte não só para você, como para toda a sua família. Então, para nosso primeiro tópico, trazemos aí os vilões. Esses são os principais vilões do endividamento das famílias, que é o cartão de crédito, o cheque especial, empréstimo, financiamento e carnê. Será que você hoje se encontra em umas condições como esse rapaz que está aí carregando essa bola enorme com um peso de endividamento que parece que nunca acaba? Muitas pessoas vivem diariamente carregando esse peso das dívidas, onde para sobreviver acabam todos os meses sempre se atolando em novas dívidas e parece que essa eternidade nunca acaba. Já outras pessoas vivem de uma forma equilibrada. E existem várias situações. Tem pessoas que gostam de viver de aparência, querem ter várias coisas, onde todas elas estão de forma financiada, com dívidas enormes, mas aparenta para a sociedade ou para quem quer que seja, está numa condição de vida confortável e financeiramente muito bem equilibrada. Só que não é isso. Então, cada um de vocês vão poder se identificar e buscar meios para que possam realmente ter uma qualidade de vida e sair dessas prisões, desses endividamentos que nós vamos pontuar aqui hoje. Não, pelo levantamento que foi feito pela Fercomércio, né, a Confederação Nacional dos Comércios, ela coloca aí como o 79%, que a gente vê aqui, o maior endividamento hoje das famílias está concentrado no cartão de crédito. Isso quando a gente leva em consideração o todo. Mas quando nós vamos pegar aqui entre as famílias com a maior baixa e que ganham menos de 10 salários mínimos, todas as famílias que estão nessas condições hoje, 80% dessas famílias estão endividadas através desse vilão que é o cartão de crédito. Seguindo do cartão de crédito, nós temos aqui os carnês. Carnês aqui em negrita ocupando 15% dos endividamentos e o financiamento de carro ocupando aí 9,7% dos endividamentos. Esse foi um levantamento feito pela CNC, que é a Confederação Nacional dos Comércios, e que essa realidade acaba, de certa forma, já perpetuando por muitos anos. O cartão assumindo aí o ranking do pior vilão das famílias. Então a gente tem que saber que o cartão de crédito ele pode ser e deve ser usado, mas de forma equilibrada e de certa forma muitas famílias dependem desse instrumento para poder realmente fazer as suas transações diárias, visto que muitos recebem salários só no final do mês e por não ter nenhum saldo, uma renda que possa estar mantendo sem o uso dessas ferramentas, acabam usando esse instrumento e de certa forma acabam passando dos seus limites, comprando por impulso, e aí é isso que a gente chama a vocês hoje essa atenção para poder saber usar essas ferramentas e saber usar esses instrumentos de forma como aliada, e não para tornar realmente um vilão ou para que vocês fiquem acorrentados a esses instrumentos e fazendo com que o orçamento da família fique cada vez mais aí comprometido. Então, para que a gente possa estar trazendo um equilíbrio nas finanças, é necessário a gente saber fazer, então, essa diferença. Para poder equilibrar esses gastos, seja qual for o instrumento que eu vou usar, cartão de crédito, financiamento, eu preciso saber montar todo esse planejamento diferenciando o que são gastos essenciais de gastos supérfluos. Eu trouxe alguns aqui para a gente poder fazer uma reflexão. Gastos essenciais. Moradia é um deles.
Seja essa moradia quando você está com uma casa financiada ou quando você paga aluguel, mas você tem a moradia como um dos gastos essenciais. Porque se você realmente não tiver onde morar, a sua condição para qualquer outra situação social, de arrumar um emprego, de ter uma condição de vida que seja o mínimo possível, a gente considera que a moradia é um dos gastos que a gente tem que priorizar. A nossa casa, a alimentação, a água e a energia elétrica, a educação, saúde e transporte. Não significa que só são esses os pontos, porque quando se fala em gastos essenciais, existe também aí alguns fatores que são muito subjetivos. O transporte, por exemplo, pode ser um gasto essencial para uma família que dependa daquele transporte para sobreviver, como taxistas, motoristas aí de aplicativos. Porém, tem famílias que o transporte também é um dos meios para que ela possa se locomover até o trabalho, seja transporte público ou o próprio transporte da pessoa. Então a gente tem que entender que o transporte pode entrar como um meio de gastos essenciais para algumas famílias, mas para outras ela já não é como essencial. Por exemplo, quem mora no interior, como Itabaininha, não necessita às vezes do transporte para se deslocar até o trabalho, não necessita do transporte para poder fazer realmente o uso desses aplicativos, como eu coloquei, como forma de sobrevivência. Porém, existem muitas pessoas, como na própria Itabaininha, que já vivem hoje com os deliveries, com as entregas. Então, a subjetividade aí, cada um analisa a sua situação para saber. Hoje, o transporte é um meio que eu preciso colocar como gasto essencial ou ele não entra como gasto essencial. Então fica muito dependendo de cada situação, assim, para que cada um individualmente faça essa reflexão. Eu coloquei aqui esses principais, mas pode existir outros elementos que sejam de gasto essencial de sobrevivência para outras pessoas. Eu coloquei também, lembra da situação do transporte, pode ter uma manicure, que o gasto essencial pode estar nas compras dos cosméticos, onde ela faz toda a questão da renda dela. Então, cada situação vocês vão verificando o que é gasto essencial dentro da sua realidade e o que são gastos supérfluos. Mas eu trouxe aqui também outras situações que a gente faz uma reflexão sobre os gastos supérfluos. Comer fora de casa, por exemplo, pode ser evitado. Sai muito mais caro e você podendo comer em casa, você vai ter realmente uma redução significativa a cada uma dessas gastos que você faz, seja em compra de lanches ou almoços, jantares, cinema, gasto com Netflix, você paga mensalidade mensalmente. Dependendo da sua realidade, você pode realmente fazer certos usos de algumas ferramentas de entretenimento, como também ferramentas que lhe trazem prazer, mas isso é quando você tem um orçamento muito bem equilibrado. Prestação com roupas caras, são coisas que a gente pode realmente cortar, são gastos supérfluos. Você tem necessidade dessa roupa? Aí você diz, depende muito de cada um. Aí você pode ser uma influência digital e que trabalha realmente com propagandas em que você usa certas marcas e que essas marcas é o que traz os seus seguidores ou algo do tipo. Você acha que aquilo não pode deixar de ser um gasto para você essencial. Aí você tem que fazer a reflexão se as outras necessidades diárias já foram cumpridas. Se realmente você tem o gasto de moradia, de alimentação, água, energia, todas as outras despesas que a gente sabe que são fixas e que são realmente das nossas necessidades diárias, se elas já estão sendo, se eu já consigo cumprir com todas essas obrigações e ainda sobra gastos para outras atividades que são complementares, aí é uma questão que cada um vai estar pontuando para que eles possam buscar esse equilíbrio. Bebidas alcoólicas, por exemplo, e jogos de azar. São gastos que você pode cortar do seu equilíbrio financeiro em virtude para que não comprometa os gastos essenciais. Pode e deve fazer. Existem muitas pessoas, inclusive, que quando recebe o salário, ela mal vai verificar se o salário dá para pagar as despesas e ela diz, eita, eu estou com dinheiro hoje, já sai para tomar cervejinha com amigo ou para fazer apostas em jogos de azar. E quando ela vai para casa que vai precisar pagar as contas, ela vê que o orçamento ela não dá para pagar. Por quê? Porque ela não houve um planejamento a ponto de saber realmente quais despesas ela tem e que são essenciais, a ponto dela fazer outros gastos que a gente considera como supérfluos. Então, vamos buscar esse equilíbrio usando ferramentas que possam estar auxiliando vocês a fazer realmente esse desenho, esse planejamento de descrição sobre o que você tem quanto despesas e receitas.
Então, por isso que eu trouxe aqui alguns pontos, algumas dicas para a gente poder usar no nosso dia a dia, para evitar gastos. Evite ao supermercado ser uma lista do que é suas necessidades, que a gente acaba sendo ali com tantas propagandas e tantas possibilidades, comprando o que realmente não precisa. Dica 2, eu trago para vocês reduzir os gastos com energia elétrica, água e outros gastos fixos da família. Evitar realmente extrapolar do que você tem quanto receita. Se você está com gastos elevados nessas despesas que são fixas, busque com a família formas de estar realmente equilibrando. Dormindo mais cedo para não ficar muito tempo com as luzes acesas, evitando certos aparelhos que gastam muita energia, porta aberta, geladeira, chuveiro elétrico. O que você puder cortar dentro dessas despesas, você vai buscando realmente uma redução que esteja dentro do seu orçamento. Outra coisa que você pode buscar aí é diferenciar muito sobre os seus desejos e ao mesmo tempo do que é essencial, né? Às vezes a gente tem muitos desejos que agem por impulso e compra sem ter realmente a necessidade. Dica 4, crie o hábito de se organizar, de colocar num papel, numa tabela, em algum aplicativo que existe hoje de finanças, em termos de você se organizar, o que é que você tem quanto receitas e despesas. Quando se tiver muitas despesas a ponto de você estar endividado, busque renegociar, busque baixar esses juros, fazer realmente com que você possa estar tendo parcelas que possam ser cumpridas e ao mesmo tempo buscar esse equilíbrio financeiro do orçamento da família. Então, outras coisas que eu coloco aqui, que são gastos que a gente tem, que podem ser cortados no nosso dia a dia, telefone, academia, comida fora, bebidas, viagens. Lembrando que isso é muito subjetivo. A academia está vinculada à saúde. Então, você pode muito bem manter, porque é um gasto que a gente chama essencial. Mas se a sua dívida estiver elevada, você pode, durante um certo período, substituir a academia por caminhadas, por outras atividades, até que você tenha novamente o equilíbrio financeiro e inserir dentro do seu planejamento gastos como esses que são prioritários, mas que a gente tem que ver se o nosso orçamento hoje está realmente comportando. E outras situações como viagem. Para mim, é uma das coisas que eu mais gosto, viajar, mas eu não posso viajar sempre. Então, eu tenho que me planejar para que eu possa, dentro do meu orçamento, fazer as viagens sem comprometer o orçamento familiar. Então, qual é a chave? Desde a primeira aula que a gente viu sobre esse conteúdo. A chave é o planejamento. A gente tem que ter o hábito de se organizar e saber como é que está a nossa vida financeira. Então, eu trago para vocês alguns passos, algumas ferramentas. A gente pode organizar a nossa vida em planilhas, seja ela em um caderninho mesmo que você anota em casa, ou numa tabela em Word para quem tem habilidades. A planilha Excel ela facilita muito, porque ela já traz inclusive os cálculos que conforme você vai alimentando, ela vai ajustando e colocando se você pode ou não estar mantendo aquele orçamento. Eu vou até disponibilizar para vocês uma planilha já totalmente alimentada. Aquele aluno que tiver interesse pode solicitar que eu envio por e-mail. E vocês podem não só usar esses aplicativos que existem hoje, eu posso estar indicando a vocês alguns aplicativos, não vou colocar aqui na aula hoje, não vou fazer merchandising, mas existem muitos hoje e que vocês podem estar usando a seu favor. Mas aquele aluno que tem qualquer outra dificuldade pode usar realmente aquele primário, o caderno, uma agenda. Faça suas anotações, por mais básica que seja, mas que vocês possam ter esse controle do que entra e do que sai no orçamento da sua família. E aí, lembrando, mais uma vez, retomando o que a gente viu na primeira aula, é essencial você saber quais são as receitas, o que é que a família ganha, quanto salário, quanto prestações de serviços que se faz. Tudo que vocês ganham é o que nós chamamos de receita. E o segundo passo é saber descrever as despesas, né? Ao colocar no papel, a gente vai perceber que as despesas são maiores do que as receitas. Maiores que eu digo em quantidades, mas em valores nunca pode passar. As despesas nunca podem passar as receitas. A gente diz que são maiores porque despesas nós temos muito mais do que receitas. A receita a gente concentra às vezes em um salário ou em prestação de serviço, mas quando você pontua, as despesas são muito mais em quantidade, mas em valores elas nunca podem ultrapassar as receitas. Eu até lembro, quando a gente escutava muito dos nossos pais, situações como filho dá muita despesa. Hoje, quando vocês vão crescendo, percebem que realmente essa fala dos pais, ela tem significado.
Porque tudo que se tem em casa, seja de alimentação, manter a água, manter luz, manter todos os gastos essenciais, requer muitas despesas. E para isso as famílias às vezes não sobra nenhum espaço para outros gastos, como lazer, como gastos de pensar numa poupança para uma emergência, ou então poupança no sentido de você planejar uma aposentadoria, ou outras situações que realmente requer um equilíbrio financeiro e um conhecimento mais elevado sobre a educação financeira. Mas que a gente está buscando agora fazer com que vocês tenham o hábito de se organizar e saber como está a vida financeira de cada uma das suas famílias. Então eu trago esse card que eu coloquei aí até na aula, que a saúde financeira não é você parar de sair, de você realmente deixar de comer fora, parar de dar presente às pessoas que você ama, nem parar de comprar coisas que você tem vontade. E nem se tornar um mão de vaca, né, como chamam o tio Patinhas. Na realidade, a saúde financeira ela é você ser uma pessoa mais organizada, saber fazer tudo isso que você deseja sem se endividar e de forma que seja planejado e consciente. Então, na próxima aula, vocês vão estar fazendo uma análise sobre um planejamento de uma família, em que vocês vão ver se essa família está endividada ou se ela está em equilíbrio, e ao mesmo tempo vão ter uma planilha para poder organizar como modelo o orçamento da sua família. Eu agradeço a todos e até a próxima aula.